Graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor, Pai amado, nós estamos na Tua presença, agradecidos por este momento diferente, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Guarda, Senhor, todos os atos do nosso culto. Abençoe, Senhor, a palavra lida, a palavra cantada e a palavra, Senhor, exposta. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 117 diz assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém? Louvemos ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos agora passar para o nosso momento de confissão de pecados
E eu gostaria de ler em Isaías 55, 6 e 7, que diz assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Oremos. Oh, Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Aquilo que temos que fazer, esse nós não fazemos, ó Pai. Mas o mal, Senhor Jesus, esse nós fazemos, mas nós te pedimos, Senhor, guarda, limpa os nossos corações para estarmos cada dia mais perto de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor dá o perdão, Senhor, a cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque um dia fomos limpos por Jesus Cristo lá naquela cruz, ó Pai. E te pedimos, continua, Senhor, conosco e nos perdoe os pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na certeza que fomos perdoados, nós vamos agora louvar e bendizer o santo nome do Senhor com alguns cânticos e hinos. A paz, como diz a palavra lá em Jeremias, na casa do oleiro, que o Senhor venha tocar os nossos corações, assim como nós, vasos, muitas vezes precisamos ser moldados, mas também precisamos muitas vezes ser quebrados e ser renovados, transformados pelo toque da mão do Senhor. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te moldar, que nós possamos mesmo abrir nosso coração e receber o toque do Senhor sobre as nossas vidas. Toque em mim, Jesus. Tuas
presença do Senhor, diga: eis-me aqui, envia-me a mim, que o Senhor possa te usar para fazer a obra do Senhor, que você possa mesmo ser transformado diante do toque do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por sua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras sem fim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilhosa graça. Possamos adorar ao Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou.
hoje livre sou. Ele é que traz paz ao caos dos homens. És quem traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Momento importante que vamos passar agora, que é a hora de ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Henrique, para que o Senhor o ilumine e que a sua palavra mesmo venha do altar de Deus e que penetre fundo em nossos corações. Vamos orar. Pai amado, como é bom continuarmos na Tua presença, como é bom estarmos aqui para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, através do Teu servo, que ele possa falar mesmo aquilo que o Senhor já tocou no seu coração. Ilumina a vida, Senhor, do presbítero Henrique. Guarda, Senhor, a sua mente cativa a Ti, ó Pai. E que tudo que ele fale, Senhor, que possa mesmo, Senhor, fazer uma diferença em nossos corações. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos confiados no nome de Jesus. Amém. Bom, eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus e digo que é uma alegria, é um privilégio grande estar participando deste culto, mesmo que virtual. Na verdade, eu esperava estar presente com os irmãos. Seria uma grande honra estarmos juntos presencialmente, mas a gente sabe que nada acontece sem o controle de Deus, e mesmo assim, como foi durante todo o ano, Ele está nos dando essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para compartilhar, para ouvir a palavra dEle. E não deixa de ser uma alegria muito grande para mim estar participando deste momento, e quero mesmo agradecer acima de tudo a Deus por nossas vidas, por estarmos aqui
neste momento, ouvindo a palavra, e que eu possa mesmo ser um instrumento nas mãos dele para trazer a mensagem dele para a vida dos irmãos. Ele falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar essa porção da palavra dele com os irmãos nessa noite. Antes de mais nada, vamos orar e eu peço que os irmãos estejam aí comigo em oração neste momento. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por este momento que estamos vivendo aqui, onde temos a oportunidade de ouvir mais uma vez a porção da Tua palavra. Que o Senhor me use mesmo como instrumento, Senhor. Que ao abrir a minha boca eu não fale, mas o Teu Espírito Santo fale para o coração daqueles que estiverem ouvindo. Nos dê discernimento, entendimento da palavra. Abra os ouvidos e os corações de todos, Pai, para que possamos ouvir, absorver e aprender mais da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus grande. Nos encha de paz, Senhor Deus, e nos abençoe como o Senhor tem nos abençoado até aqui, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, te agradeço e peço essas bênçãos. Amém. Bom, irmãos, a porção da palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. Eu peço que os irmãos abram aí suas Bíblias, seu aplicativo e acompanhem nessa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe de poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. É uma palavra muito rica, como toda a palavra de Deus, mas onde nos mostra a importância da graça. E um primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, eu não me vejo assim merecedor de nada, assim como essa palavra demonstra. Eu não acho que um dia eu estava lá à toa e eu pensei, poxa, agora eu vou ter fé e eu vou seguir a Deus, vou ouvir a palavra dele. Não, tudo na nossa vida é um processo. E eu sei que Deus tem trabalhado na vida de cada irmão, de cada pessoa, da forma que Ele quer. Então eu não me sinto assim orgulhoso por ter fé, por crer que nós temos um Deus poderoso, mas eu sinto sim gratidão, porque um dia Deus me escolheu para conhecer os mistérios dele, para colocar essa fé em meu coração, e é disso que a palavra fala e que nós vamos falar um pouco aqui neste momento. Tá? Um ponto de partida é que nós vivemos em um mundo que geralmente recompensa pelo desempenho. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no nosso lar, seja onde for. Nós somos muitas vezes medidos e reconhecidos pelo nosso desempenho, que é muito importante. É algo importante na vida de toda pessoa. Ter um bom desempenho,
se empenhar. Aqui eu até marquei: dê o seu melhor no trabalho, na escola, em tudo que fizer. E se a gente faz isso e atinge o resultado esperado, nós seremos recompensados de alguma forma. Ou passando para uma nova etapa, no caso da faculdade, da escola, a gente passa de ano. No trabalho, muitas vezes recompensados financeiramente, com reconhecimento. E sim, são coisas importantes. Empenho e desempenho. Não temos dúvidas disso. Porém, se tratando de Deus, a coisa é um pouco diferente. Mas Deus não se importa com o nosso empenho, com o nosso desempenho? Com certeza Ele se importa. Mas o que eu quero colocar aqui é que, se perguntarmos para as pessoas o que elas acham que precisam fazer para estar ao lado de Deus, você já parou para perguntar? O que as pessoas acham que elas precisam fazer para estar ao lado de Deus? Com certeza e provavelmente nós ouviríamos uma lista de comportamentos ou desempenho considerados religiosos. Como vimos, quase tudo na vida é assim, por que com Deus seria diferente? Enfim, em Efésios, que nós lemos aqui, nos versículos 2, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Enfim, Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão perfeito, que Ele colocou em nossos corações a fé. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E por que Ele fez isso? É algo que Ele sabe, que Ele tem para as nossas vidas, que Ele tem para a vida de cada um de vocês. Não adianta eu querer me achar merecedor, porque eu não sou merecedor de nada. E é esse o ponto. E muitas vezes a gente, seguindo uma vida cheia de religiosidade, poxa, eu tô na igreja, eu tô participando de todas as orações, sabe? Eu tô dando o meu dízimo, eu tô fazendo tudo certinho, conforme as regras, as leis dizem. Mas enfim, eu tô fazendo, eu sou merecedor. Mas o que Deus quer nos mostrar é que nós não temos merecimento de nada. De nada. Ele é soberano nas nossas vidas. O que Ele pede para que nós tenhamos é fé. É aquela coisa que a gente sempre brinca e comenta. É você crer naquilo que você não pode ver. Isso é loucura, como isso? É acordar, é olhar para a janela, ver o céu, ver todas as coisas e crer que aquilo foi criado, aquilo que nós estamos vendo foi criado por aquele que a gente não pode ver. Isso é fé. É a gente ajoelhar, pedir algo e ver o resultado daquilo, sabe? E muitas vezes não é da forma que a gente pede. A gente não recebe o que a gente pede. Acontecem de formas diferentes, mas a gente tem a plena certeza que a forma que aconteceu foi a melhor, porque Deus ouviu a nossa oração e porque Ele quis fazer dessa maneira. Então isso é a fé, isso é o que Deus quer de nós. Nós não somos merecedores de nada, de nada. Enfim, mas se assim fizermos, se a gente se empenhar, se a gente ter um bom desempenho na igreja, seguindo as regras, ou não fizermos, já que não somos merecedores de nada, e não é isso que Deus quer de nós, Ele quer a fé, qual que é a diferença? Qual que é a diferença nisso, se eu fizer ou não fizer? Enfim, a gente sabe que toda religião, ela ensina os seus seguidores que eles precisam obedecer às suas regras, às suas doutrinas. Isso é fato. Mas aí eu quero lembrar para os irmãos, quando a gente pega lá o Velho Testamento, onde existiam as leis, Deus ele instituiu ali diversas leis para que o povo de Deus seguisse. E por que foi preciso Cristo Jesus morrer e ressuscitar por nós? Por que Ele precisou fazer esse sacrifício? Se as leis bastassem,
não seria necessário isso. Mas Deus, ele viu que o homem ele é incapaz, totalmente incapaz de seguir à risca todas as leis. O homem é falho. A gente estudou em algumas fases da nossa vida cristã que não existe pecadinho e pecadão. Todos nós somos falhos, todos nós carecemos da graça de Deus. A gente sabe que às vezes a gente tropeça em uma coisa considerável para nós, pequena, mas que é um pecado de toda forma aos olhos de Deus. E nós, seres humanos, somos incapazes de seguir à risca as regras, as leis que foram instituídas, e assim é na nossa vida também religiosa. Existem as doutrinas, mas muitas vezes a gente não consegue seguir à risca. E Deus nos deu seu Filho, seu único Filho, como sacrifício para isso, para que a gente não dependesse mais somente das leis, mas que pela graça, a graça que está falando nesse texto, nós fôssemos salvos, fôssemos resgatados. Mas Jesus, ele veio para acabar com as leis? Não, ele veio para cumpri-las. É algo que a gente vê também na palavra de Deus. Mas o homem não sendo capaz de cumpri-las, a fé é o que nos basta, é o que nos salva. E no momento que você tem fé, você vai ter esse empenho em fazer o melhor, sabe? Em fazer o que é certo, com amor. O amor é o que resume a palavra. Todo esse ato que nós vimos, que eu estou comentando aqui, foi um ato de amor. E o amor de Deus, ele é incomparável. Não somos capazes também de amar como Deus amou. Mas, enfim, são pontos importantes que a palavra nos traz. E um outro ponto, lembremos que nossas ações, mediante a fé em Cristo, nos faz agir de uma forma onde somos gratos, sabe? Sabendo que Ele nos amou primeiro. Eu falei do amor agora. Nós somos incapazes de amar, mas Cristo, Deus, nos amou primeiro. Então toda a nossa ação, todo o nosso empenho, todo o nosso bom desempenho, ele deve ser pautado nisso, na gratidão, em saber que Deus nos amou primeiro. E o que Ele quer que nós façamos na nossa obediência? Que nós amemos a Ele e amemos ao nosso próximo. Então tudo que a gente faz, creio que por gratidão. Eu posso falar da minha vida. Eu cheguei nesta igreja em 1999, já no segundo semestre. E ali eu fui aprendendo muito. E eu estou nesta igreja até hoje. Agora um pouco menos ativo, confesso, por algumas questões muito pessoais, mas que eu creio que é uma missão de Deus também para a minha vida. Mas no momento, até mesmo antes dos filhos, até um pouco depois o Nicolas nasceu, eu ainda fiquei um tempo como presbítero. Mas antes deles, nada me impedia, graças a Deus, de trabalhar. Ele sempre me deu saúde, eu podia me ajoelhar, orar por alguns sonhos que eu tinha, e eu via aqueles sonhos sendo conquistados e eu olhava para trás, porque não foi do jeito que eu queria, mas da forma que Deus quis na minha vida, e eu entendia que Deus tinha feito da forma dele, foi a melhor maneira, Ele tinha me preparado, e eu pude conquistar sonhos, não só materiais. Quando a gente fala aqui quando eu falo de sonhos, os sonhos não são só materiais. Existem tantas coisas que a gente quer viver, que a gente quer alcançar, e sabemos que sem Deus não é possível. E quando a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança em Deus, Ele faz o melhor. E aquelas que não aconteceram também, a gente sabe que não era para acontecer, então a gente tem que ter essa convicção. E Deus, Ele trabalhou de tantas formas na minha vida que eu sou muito grato. E eu lembro muitos dos irmãos na época que faziam faculdade e chegava a época do TCC, eles tinham que dar um tempo, sabe, se dedicar. E comigo, eu já era casado, eu fiz meu TCC como líder de jovens, atuante, fazendo cursos aos sábados. Foi uma época assim muito corrida, mas que Deus me deu totais condições
de trabalhar na obra dele, de não deixar nada de lado pelo que eu tinha que fazer. E foi assim, desde quando eu pisei nessa igreja, eu senti a palavra de Deus tocando mesmo a minha vida, transformando a minha vida. Até mais ou menos meados de 2018, eu pude estar muito presente, ativo, mas eu sei que tudo isso que eu fiz, eu tenho em meu coração e foi por gratidão. Eu não sou merecedor de nada e de tanto trabalho, sabe, e ainda foi pouco para pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus faz na minha vida. Com toda a dificuldade que nós temos, Deus ele é tremendo. Tudo, a gente pode fazer tudo o que a gente fizer, o trabalho que a gente fizer. Eu sempre me senti útil nessa igreja, eu sempre me senti importante aos olhos de Deus, não que Ele precise de mim, mas em estar fazendo algo que era para Ele, em um trabalho que era para o reino dele, e sempre me senti útil aí. E é o que eu queria falar nesse primeiro ponto. E a gente às vezes olha para a nossa igreja, né? Poxa, mas é uma igreja pequena, tradicional, e a gente se esquece que é incontável até. Eu acredito que não tem como mensurar quantas vidas passaram por aqui, quantas vidas ouviram a palavra de Deus e se sentiram tocadas, foram transformadas, e aquelas que ouviram e por algum motivo também não foi transformada, mas que a igreja fez o seu papel. Durante todos esses anos, esses mais de 50 anos, acredito 54 anos da nossa IPI da saúde, o quanto essa igreja foi importante, o quanto essa igreja eu creio que é importante aqui na cidade, nessa região que nós estamos. Então você, irmão, você que tem trabalhado, você que tem se dedicado, tem no seu coração, faça isso por gratidão por tudo que o Senhor já fez na sua vida. E que o seu trabalho é importante. Por mais que às vezes pareça que não é, poxa, não tá atingindo aquele número de pessoas, não está atingindo o que poderia atingir. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto o seu trabalho está sendo importante, mas faça isso por gratidão a Deus. Bom, não fazemos por reconhecimento ou a fim de ganhar algo. Fazemos porque já ganhamos. Deus já nos deu a recompensa. Acredite nisso, acredite. Vamos para um segundo ponto, para a gente avançar aqui. Mas a palavra de Deus, em Tiago 2,26, diz o seguinte. Eu vou até abrir aqui, irmãos. Se vocês quiserem abrir também, um pouquinho mais para frente aí, Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Mas o que é isso? O que é isso que a palavra está dizendo em Tiago? A palavra está sendo incoerente, ela fala uma coisa e depois diz outra? A Bíblia se contradiz? Não, irmãos, a Bíblia nunca se contradiz e a gente sabe disso. É uma palavra viva e eficaz. É a nossa regra única de fé e de prática. E a gente está falando aqui de fé. Nós somos salvos pela fé, não por obras. Mas ao mesmo tempo, a fé sem obras é morta. Como isso? A Bíblia nos ensina que a fé e as obras, elas andam juntas. E por esse motivo que eu estava falando anteriormente. Nós temos fé, e porque nós temos fé, nós trabalhamos, nos empenhando para o reino de Deus, em trazer pessoas, em consolar pessoas, em ser um consolo, um amigo para aqueles que necessitam. Isso são coisas que Deus quer de nós. E pela fé e por gratidão, nós fazemos isso. Creio que nós fazemos isso. Mesmo que seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos,
com alguém que amamos, nós fazemos isso. Nós temos que fazer isso, demonstrar o nosso amor, sermos. Eu que sou dessa área de relações internacionais, onde países, empresas internacionais, pessoas se relacionam, existe isso. O país ele tem uma representação em outro país, que é uma embaixada, um consulado, que é aquela entidade que representa um país no exterior, em um outro país. E eu acredito que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E o que o embaixador faz? Ele representa. E que nós devemos também representar o reino aqui na nossa terra. É difícil muitas vezes, não somos perfeitos, sabemos disso, mas temos que ter isso em mente. Deus quer que nós creamos e que nós coloquemos também isso em ação. E quando falamos em obras, não estamos olhando apenas para o trabalho e a participação na igreja. É muito importante, sim, para que a comunidade continue ativa, continue seguindo em frente, continue de pé, mas é algo muito além disso. Muito além disso. É o modo que nós vivemos os nossos relacionamentos em todos os lugares, mostrando quem nós somos, mostrando que nós somos cristãos, que nós levamos o amor, mesmo com tudo que acontece no mundo, e às vezes, ainda mais agora, com a questão das redes sociais, às vezes a gente vê assim opiniões extremistas, que a gente fica nervoso mesmo. Como que uma pessoa pode estar pensando dessa forma, em agir assim, esquecendo o próximo nessa situação, sem empatia nenhuma? É um mundo que a gente tem visto cada vez mais, mas a gente tem que colocar em nosso coração que nós somos embaixadores de Cristo. Amar. Para que muitas vezes entrar em discussão que a gente sabe que não vai agregar em nada, nem na nossa vida, nem na vida do nosso próximo? Para que, sabe? O que a gente tem que levar é o amor. E isso a gente não faz só na igreja. Não é seguindo uma vida de religiosidade, mas uma vida cristã plena, aonde nós estivermos, sabe? Com quem nós estivermos. A gente pode se divertir, a gente pode todas as coisas, nem todas não são lícitas, mas a gente pode. E com sabedoria que Deus nos dá, a gente pode sim se relacionar e mostrar a nossa diferença para as pessoas. Isso é obra também. A obra não é só um trabalho dentro das quatro paredes. A obra vai muito além disso. A nossa obra é levar Cristo de alguma maneira. Muitas vezes não é nem através da nossa boca da palavra, muitas vezes é através da nossa atitude. A Bíblia ela não se contradiz. A fé sem obra é morta, mas nós não somos salvos por obras para que a gente não se glorie, mas nós somos salvos pela fé. E as duas andam juntas. Andam juntas. É isso que a palavra nos mostra. E se quiser, depois leiam esse trecho de Tiago, do livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do 14, que fala de fé e obras. Um texto muito, muito rico também da palavra de Deus. Bom, e já seguindo aqui para o final dessa mensagem, um terceiro ponto. E é um apelo mesmo, um apelo aos irmãos, um apelo à IPI da saúde, um apelo à Igreja de Cristo espalhado pela face da terra, que nós permaneçamos firmes. Nós precisamos permanecer firmes. A palavra de Deus nos ensina e fala, se eu não me engano, lá em Isaías, que nós não somos daqueles que olhamos para trás e retrocedemos, mas os que avançam, que olham em frente e continuam avançando. E isso a gente só consegue fazer com fé, com perseverança. E eu falei aqui atrás, irmão, você é importante para Deus. Deus não precisa de nós, mas nós somos importantes para Deus.
E de eu estar aqui, nesse momento, trazendo essa mensagem, eu já me sinto usado, eu me sinto importante. Eu me sinto mesmo um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo que eu não tenha feito isso com tanta frequência, mas só pode fazer isso quem sente Deus falar, porque primeiro Ele tem que falar comigo para que eu possa transmitir isso para vocês. E para que Ele fale comigo, eu preciso me achegar através da oração, através da leitura. E glórias eu dou a Deus, porque Ele tem feito isso na minha vida. Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Muitas vezes nós desistimos dele, mas Ele nunca desiste de nós. Ele está conosco a todo momento. Então, precisamos ter ânimo. Principalmente nesse ano que foi tão complicado, tão difícil. Eu creio que para todo mundo mudou nossa vida de cabeça para baixo e aos poucos a gente foi tentando se ajeitar e a gente viu o quanto Deus nos ama, como Ele tem agido nas nossas vidas, como Ele tem nos guardado. Esse é o nosso Deus. É um Deus que a gente fala, Deus é fiel, e não é da boca para fora, nosso Deus é fiel. Glórias a Deus pela vida dessa igreja, irmãos. Glórias a Deus pela vida da IPI da Saúde. Como eu disse anteriormente, que há cerca de 54 anos serve. E como eu disse, a gente nem pode imaginar quantas vidas passaram e ouviram a palavra de Deus aqui nessa comunidade. E pela fé tiveram suas vidas transformadas. A fé vem pelo ouvir. E se a igreja ela prega a palavra da forma genuína, da forma que a palavra deve ser pregada, de forma verdadeira, essa palavra transforma. Transformou a minha vida, transformou a sua vida e tem transformado muitas vidas mundo afora. Então essas pessoas foram transformadas e é um motivo de alegria. De regozijo, mas continuamos não sendo merecedores de nada. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Às vezes podemos pensar, e foi algo que eu comentei também, aqui não tem mais nada para ser feito, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Teve um pastor angolano, quando eu era jovem, nós tínhamos aí cultos, a gente chamava de louvorzão, e veio um pastor lá de longe, lá de Angola, e ele falou: você não pode pôr um ponto final em nada na sua vida. Quem faz isso é Deus. E isso me marcou e foi importante no decorrer da minha vida, tanto para terminar cursos que eu iniciei, para não desistir de trabalhos que eu não gostava. E Deus trouxe aquela palavra aquele dia no meu coração, que eu guardo até hoje, para que eu pudesse perseverar. Não, Senhor, eu não posso desistir. Se for para alguém dar um ponto final, é o Senhor. E eu vou saber a hora certa. E assim tem sido minha vida, pautada nessa palavra. E Deus fala muito ao meu coração, principalmente quando eu quero desistir de algo. Não. Sou eu que ponho o ponto final. Você vai seguir, vai fazer do jeito que eu quero. E por isso, eu agradeço a Deus por estar aqui ao longo de todos esses anos com os irmãos, de estar podendo aí viver, ser fortalecido pela vida de vocês. Vocês me fortalecem. Por mais que a gente esteja nesse momento de pandemia, sempre que tenho a oportunidade, eu acompanho a palavra, eu tenho acompanhado os cultos online, como essas palavras têm sido importantes. Às vezes, agora mais raramente, as reuniões de oração das sextas-feiras, e sempre que eu participo, eu saio revigorado, eu saio renovado pelo trabalho que vocês têm feito, e esse trabalho que vocês têm feito é o trabalho de Deus. E eu sei que vocês não fazem se achando merecedores de nada, vocês fazem por gratidão, por amor. E é essa a igreja que a gente tem que continuar sendo. Não esperar que todos participem, que todos façam. Teve um momento
da caminhada que, como igreja, principalmente nos jovens, pensava dessa maneira. Poxa, mas fulano não participa, dava até aquele desânimo. Mas ao decorrer, com a experiência cristã, eu aprendi que a gente não pode depender do homem, não pode depender de quem quer, quem não quer, quem pode, quem não pode participar. Mas se a gente se propõe a fazer um trabalho para Deus, a fazer algo para Deus, a gente tem que fazer crendo que Deus quer que seja daquela forma e que participe quem puder, quem quiser, e que quem estiver fazendo ali tá sim trazendo um resultado, e isso é importante. Um resultado que nós muitas vezes não vemos aqui, mas que é um resultado para o reino. Não sei se eu estou sendo claro aqui nessa mensagem, mas o que eu quero mesmo é que os irmãos sejam mesmo fortalecidos por essa palavra. Porque tudo que nós fazemos é para Deus. É para Deus. E isso eu aprendi muito, até mesmo nos trabalhos de missões com a Conceição, porque lá no começo haviam muitas pessoas envolvidas e essas pessoas foram saindo, deixando, mas o trabalho não acabou. Por quê? Porque a Conceição me ensinou, me mostrou, na verdade, que a gente faz as coisas para Deus, não é dependendo de ninguém. Então, se tem saúde, se tem forças para fazer e se propõe a fazer, vamos lá, façamos. E os resultados, muitas vezes a gente nem enxerga, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe o que está sendo feito, Ele sabe qual será o resultado disso. Irmãos, só Deus sabe porque nós estamos aqui neste momento. Só Deus sabe porque nós estamos aqui nesta igreja. E com certeza, nós não estamos por acaso. Não estamos por acaso. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E louvado seja Deus. Enfim, como eu disse, eu cheguei aqui lá no final de 99. E apesar de ter os meus motivos agora, eu nunca deixei de atuar por gratidão a Deus. Eu faço parte dessa família por gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor, a vida dessa igreja. Agradeço ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos mais uma vez. E como eu disse, tudo que eu fiz foi muito pouco até aqui. Muito pouco. E eu quero deixar mesmo essa mensagem. Vocês são muito importantes, irmãos. Todo o trabalho realizado neste ano, com certeza, alcançou vidas. Tenho certeza disso. Eu falo por mim. Sabe, o trabalho que vocês fizeram serviu para me fortalecer. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Sabe? E como eu disse, mesmo de uma forma tão atípica, a gente tem a tecnologia, Deus nos proporcionou outros meios. Claro que nada se compara ao estarmos reunidos presencialmente, ao estarmos no templo louvando a Deus, cantando louvores, como eu acompanhei online o culto da semana passada, um culto tão agradável mesmo, um culto tão voltado mesmo no louvor a Deus. E eu pensei, poxa, seria tão bom se nós todos estivéssemos lá presentes. Mas Deus sabe. Mas essas reuniões aqui, como está sendo feita hoje, não deixa com que a palavra de Deus seja pregada. Ele quer que nós pregamos a palavra através da nossa boca, das nossas atitudes, aonde estivermos. Glórias a Deus pelo uso dos seus talentos. Se você tem talento e tem colocado isso à disposição de Deus, glórias a Deus. Faça isso por gratidão. Faça isso por amor a Deus, ao próximo. Mas saibam, e desculpe insistir nisso, nós não somos merecedores de nada. De nenhuma recompensa, de nenhum prêmio. Que a recompensa ela já foi nos dada. Lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. Só creia nisso, irmão. Tenha fé. Continue o seu trabalho, continue o seu ministério. Continue a ser um servo, um cristão, a fazer a obra onde você estiver, com as pessoas que você tiver ao seu lado. Certo? Mais uma vez, não se incomodem
Não se incomodem com quantidade, sabe? Com quem aparentemente está ou não está fazendo algo. Que 2021 venha e que nós sigamos servindo a Deus. Sigamos firmes nos caminhos de Deus. Sabe? Deus não precisa de nós. Mais uma vez eu repito aqui. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. E precisamos muito dele. Sem ele nós não temos vida. Não vida em abundância. Não a vida que a gente espera ter pela eternidade. E apesar de tudo, irmãos, Deus quer nos usar. De alguma maneira ele quer nos usar. E quando a Ione me convidou para estar trazendo essa mensagem, eu pensei, poxa, Deus ele quer me usar. Ele não precisa de mim. Eu estou quietinho, mas ele quer me usar. E orei. E quando veio essa palavra, eu falei, não, eu tenho que falar com a Ione, porque se tiver tudo certo e se Deus permitir, eu quero trazer essa mensagem. E aqui eu estou fazendo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, por essa igreja. O meu desejo grande, o meu desejo forte é que Deus os abençoe muito, que 2021 seja um ano muito diferente, de muitas e muitas vitórias na vida de cada um de vocês, na vida da nossa igreja. Desculpa me estender até um pouco além do que era programado, mas eu sei que o que eu estou falando aqui, eu tenho a convicção de que Deus colocou em meu coração e é para fortalecer mesmo as nossas vidas. Mostrar que um ano tão difícil passou. Às vezes as dificuldades ainda não passaram. Nós estamos vivendo essas dificuldades, mas sabemos que Deus está conosco, estará conosco. Tudo passa, mas a palavra de Deus essa não muda. Se Ele disse que estaria conosco até o fim, Ele estará conosco até o fim. E se estaremos com Ele pela eternidade, assim será. Temos que crer, temos que ter fé. Somos salvos pela fé, não por obras. Mas continue trabalhando, porque a fé e as obras, elas caminham juntas. Muitas vezes não dentro das quatro paredes da igreja, mas nós somos cristãos. Nós somos o templo, como templo do Espírito Santo, nós somos a igreja onde nós estivermos. Creia nisso, irmãos, sigam firmes e que 2021 venha com muitas vitórias. Para ter vitórias, tem que ter desafios. Nós só vencemos aquilo que a gente tem que enfrentar. E se estivermos com Deus, enfrentarmos com Deus, com certeza nós teremos aí grandes e grandes vitórias. E que assim seja, em nome de Jesus, irmãos. Muito obrigado por estar ouvindo mesmo esta mensagem, por na verdade ter a paciência de ouvir esta mensagem e que Deus os abençoe muito. Agradeço a Deus pela oportunidade e quero orar mais uma vez. Senhor meu Deus, esta é a palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai, continue a nos abençoar, continue a nos usar, continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. Continue a nos mostrar os caminhos, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas sabemos também, Senhor, que o Senhor quer nos usar. Nos encha, Senhor Deus, dessa fé, dessa esperança, e que através disso, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou, possamos também amar ao Senhor, ao nosso próximo e a fazer aquilo que o Senhor quer. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e ajuda-nos nas nossas dificuldades. E que este ano termine, Senhor Deus, debaixo da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor e dos Teus cuidados como tem sido até aqui. E que um novo ano inicie, Senhor Deus, cheio da esperança, a esperança no Senhor. Cheio, Senhor Deus, da presença do Senhor nas nossas vidas. E que possamos, Senhor, fazer o melhor para Ti, para agradar ao Senhor, somente ao Senhor. E é nesta oração, Senhor, em nome de Jesus, que eu oro ao Senhor, agradeço por este momento, por nossas vidas, por cada família, por cada lar, e peço por essas bênçãos, Senhor Deus. Amém. Amém. Palavra abençoada. E quero agradecer
a todos que ficaram conosco até este momento e agradecemos mesmo, Pai, por ter nos guardado até aqui. Nós vamos orar, finalizando o nosso culto. Senhor, Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mão poderosa, pelo teu amor, pela tua graça, e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe durante toda esta semana, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor ficará conosco até o final dos tempos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, fique bem pertinho de nós, ó Pai, porque os dias são maus, mas nós sabemos, ó Pai, que contigo nós teremos vitórias, ó Pai. Guarda, Senhor, a cada um, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora eu peço que fechem os olhos. Lerei aqui 2 Coríntios 13:14 com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Como foi bom, né? Estarmos juntos, mesmo diferentes, né? Como foi dito. Mas que a graça do Senhor, a paz do Senhor possa estar sobre cada um. Tenha uma semana abençoada, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.